Nesta videoaula, irei abordar um pouco sobre os termos e palavras de influência e origem eurocêntrica ou eurocentrismo, onde irei dar foco sobre o termo da palavra doutor. Sempre é bom trazer conhecimentos históricos e culturais, porque ainda temos uma sociedade brasileira que vive mergulhada na ignorância por falta de conhecimento histórico. Isso é fato. Primeiro que tudo, o que é eurocentrismo? Eurocentrismo é uma visão de mundo que eleva a Europa e a cultura europeia a um status central, considerando-as como padrão de referência para o desenvolvimento, a história e os valores da humanidade, em detrimento de outras culturas e perspectivas. Essa perspectiva muitas vezes justifica o colonialismo e a exploração, promovendo a ideia de superioridade europeia. Então, gente, o eurocentrismo é uma visão onde coloca a Europa como o centro de tudo e superior a todas as nações, culturas, povos e até mesmo religião cristã. Foi com o eurocentrismo que a Europa roubou e quis apagar a cultura africana, assim como também quis dominar outras culturas de outros continentes, como por exemplo aqui nas Américas, como também na África e na Ásia, que até hoje a África sofre com as consequências das invasões europeias, como por exemplo o neoimperialismo, que é a partilha da África. E como também ainda a sociedade brasileira sofre com a implementação da escravidão aqui nas Américas, no chamado Brasil colonial. Com a implementação da escravidão no território brasileiro, hoje traz fortes consequências para a sociedade brasileira, como também em todo o contexto do continente americano. As consequências da escravidão no Brasil são o racismo estrutural, que resulta em desigualdade socioeconômica e discriminação, a exclusão da população negra da cidadania plena após a abolição da escravatura, a formação das favelas e a criação de uma cultura e identidade brasileira profundamente marcada pela influência africana. Na verdade, tudo isto foi consequência do eurocentrismo, onde os europeus se consideravam superiores a outros povos e nações. O uso do termo doutor tem uma origem eurocêntrica, pois ele surgiu na Europa com raízes na língua latina e grega, para designar um mestre ou professor que ensina, e foi trazido ao Brasil com o estabelecimento de instituições de ensino superior e a tradição europeia de honrar médicos e juristas com o título de doutor. Então, durante ali na Idade Média e Moderna, o uso do termo doutor era dado às pessoas que tinham estudo sem a necessidade de fazer um doutorado, até porque não tinha doutorado, ou seja, não existia doutorado na época. Só que, naquela época, só quem poderia estudar era os que faziam parte da alta sociedade, como, por exemplo, os nobres. Então, só uma pequena porcentagem que poderia estudar, ter conhecimento. Mais de 80% eram analfabetas. Então, com a chegada da família real aqui no território brasileiro em 1808, foram construídas várias universidades. Lembrando que, quando a família real chegou aqui no território brasileiro em 1808, a capital de Salvador já teria sido transferida para o Rio de Janeiro, com o governo, ou seja, sob o comando de Marquês de Pombal, em 1763. No ano de 1827, um decreto assinado por Dom Pedro I
estabeleceu que os formados em curso de ciências jurídicas no Brasil poderiam ser considerados doutores, reforçando a prática no país. Então, o uso do termo doutor é uma forma tradicional cultural eurocêntrica, que virou algo comum também aqui no Brasil. Mas, para o conceito acadêmico e formal, só quem é doutor de fato é quem faz doutorado. Então, o correto de se referir a um doutor é quando se faz ou se fez um doutorado. Inicialmente, o título de doutor era concedido após estudos avançados e a defesa de uma tese, indicando um conhecimento profundo e a permissão para ensinar. Essa tradição, embora sem validade legal atual como conferidora do título acadêmico, se manteve culturalmente no Brasil como forma de respeito e reconhecimento da formação acadêmica desses profissionais. Para quem não sabe, o eurocentrismo foi uma visão construtiva pelos europeus tão perversa e desumana que até hoje todas as sociedades de vários continentes ainda sofrem com a desumanidade que os europeus mantiveram com outros povos, nações e continentes. Ainda o mundo sente o negativismo que o eurocentrismo trouxe. Por isso que várias palavras ou conceitos caíram em desuso devido ao grau de complicações que um termo ou palavras eurocêntricas tenha causado pelo mundo. O eurocentrismo é uma perspectiva filosófica também e histórica, que coloca a Europa no centro de todas as discussões sobre cultura, civilizações e história. Esse conceito se origina também no período colonial, como já afirmei anteriormente, quando as potências europeias dominavam vastas regiões do mundo e se viam como a civilização superior. Durante o Renascimento e o Iluminismo, que é já na Idade Moderna, ideias de superioridade europeia foram reforçadas, sendo adotadas por filósofos e cientistas da época como modelo de civilização e progresso. A visão eurocêntrica surge no contexto de uma perspectiva etnocêntrica, onde a Europa não apenas é vista como a base para todas as outras culturas, mas como a única referência de racionalidade e desenvolvimento. Esse pensamento de superioridade europeia se perpetuou ao longo dos séculos, especialmente durante a expansão colonial, em que os europeus buscavam justificar a dominação de terras e povos fora do continente europeu. O eurocentrismo mudou a história mundial de forma significativa, colocando as outras culturas como secundárias, muitas vezes ignoradas ou subjugadas. Isso teve um grande impacto nas relações culturais e nas interações entre as sociedades europeias e as demais populações ao redor do mundo. Exemplos de eurocentrismo incluem a desvalorização e imposição da cultura europeia sobre a África e a Ásia durante o colonialismo, a representação da Europa no centro dos mapas mundi e ensino da história como foco nos eventos europeus e a tendência da mídia em retratar a Europa como o ápice do desenvolvimento, como visto na cobertura de conflitos na Ucrânia versus a dos países do Oriente Médio. A Igreja Católica Apostólica Romana é puro eurocentrismo, ou seja,
A Igreja Católica Apostólica Romana foi moldada dentro de um contexto eurocêntrico, inclusive na Idade Média, onde colocavam Deus como centro de todas as coisas. Um grande exemplo disso, onde criaram um Jesus de olhos verdes ou azuis, cabelos loiros e pele macia e branca, assim como representa os povos europeus. Então, o Jesus que os cristãos adoram é um Jesus eurocêntrico, é um Jesus europeu com características europeias. Outro exemplo de eurocentrismo é a chamada teoria do branqueamento, que em vários países do mundo adotaram essa teoria, inclusive o Brasil. Também essa teoria é uma ramificação da teoria do darwinismo social, a eugenia, ou seja, os bens nascidos, que também influenciou Hitler a usar essa teoria sobre a raça ariana por Hitler. Aqui no Brasil, com a teoria do branqueamento, seria uma forma para transformar a sociedade brasileira em uma sociedade de pele branca europeia, já que o Brasil é um país miscigenado com a mistura de vários povos e culturas. Então, essa teoria seria justamente para eliminar pessoas de cultura africana e indígena e manter e prosperar as pessoas de pele branca, que era descendente de povos europeus. A teoria do branqueamento foi uma ideologia racista predominante no Brasil no final do século XIX ao início do século XX, que propunha a miscigenação racial e a imigração europeia como formas de melhorar a população, tornando-a progressivamente branca, baseada no preconceito da superioridade da raça branca, influenciada pelo darwinismo social. A tese busca o desaparecimento de negros e a ascensão da civilização e desenvolvimento do país através do clareamento da sua população. A eugenia e a teoria do branqueamento estão intrinsecamente ligadas, pois a eugenia foi usada como ferramenta para promover o branqueamento da população brasileira, especialmente no final do século XIX e início do século XX. A eugenia defendia o melhoramento racial e acreditava que a miscigenação com imigrantes europeus levaria à depuração da raça e à gradual eliminação de traços considerados inferiores. Essa ideologia se manifestou em políticas de imigração seletiva, como a preferência por portugueses e suecos, e na tentativa de homogeneizar a cultura, o que se reflete até hoje na hegemonia racial e nas dificuldades de ascensão social para pessoas negras. A eugenia também se manifestou em medidas mais extremas, como o controle da natalidade, esterilização e segregação, que tinham como objetivo eliminar os indivíduos considerados inaptos pela teoria. A eugenia pode ser dividida em eugenia positiva e eugenia negativa. Na eugenia positiva, busca o aprimoramento da raça humana através da seleção individual por meio de casamentos convenientes para se produzir indivíduos melhores geneticamente, e a eugenia negativa, que prega que a melhoria da raça só pode acontecer eliminando-se os indivíduos geneticamente inferiores ou impedindo-os que se reproduzam, tendo a eugenia positiva se mostrando impraticável,
A maioria dos eugenistas ao redor do mundo acabou por adotar a eugenia negativa. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.